Acho que muita gente estava subestimando o que a cúpula dos BRICS no Rio iria fazer. A cúpula dos BRICS de 2025, no Rio, no Brasil. Então aqui estão as palavras exatas de Donald Trump. Ele tem estado irritado, como a político colocou, mas aqui está o que ele disse. O BRICS foi criado para enfraquecer o nosso dólar e tirar o dólar como padrão. E tudo bem se eles quiserem jogar esse jogo, mas eu também posso jogar esse jogo. Então qualquer um que estiver no BRICS vai receber uma taxa de 10%. Esse é o máximo média. Engs, nar, se criminalix em vergo específico. Bem, se eles forem membros do BRICS, vão ter que pagar uma tarifa de 10% só por causa disso. E eles não estarão sozinhos como membros. Eu achava que o BRICS, sabe, eu disse isso há cerca de um ano, e em grande parte o grupo se desfez. Mas sabe, ainda tem alguns que permanecem. Mas eu achava que em grande parte tinha acabado. Na minha opinião, o BRICS não é uma ameaça séria. Mas o que eles estão tentando fazer é destruir o dólar para que outro país possa assumir e se tornar o padrão. E nós não vamos perder esse padrão em nenhum momento. Se você tiver um presidente inteligente, nunca vai perder o padrão. Se tiver um presidente estúpido como o último, aí sim perderia o padrão. Você já não teria mais o dólar. E se perdêssemos o dólar como padrão mundial, seria como perder uma guerra, uma grande guerra mundial. Em 7 meses o mesmo mês. Em contradição ao que parece ser uma minimização da situação por parte dele, você publicou este artigo político que eu também estava lendo. O presidente está irritado, segundo a Político. A ameaça de tarifa do Trump ao Brasil. Isso acontece no contexto da ameaça de tarifas de 50% sobre o Brasil e do uso do chamado caso politizado de Jair Bolsonaro, como eles mesmos colocam, ironicamente. Faz parte de uma disputa geopolítica maior. E o que é isso, bem? O principal estrategista da Casa Branca está dizendo que dá para perceber que o presidente fica irritado toda vez que olha para o esforço de desdolarização dos BRICS. Essas são palavras de Steve Bannon. Isso, eu acho, é realmente interessante. Essa citação de Leland Lazarus, que na verdade foi assessor do Comando Sul durante o governo Obama, o alinhamento crescente do Brasil com a China na ONU, democracia, comércio e outras questões, pode estar acionando alarmes no círculo de Trump, especialmente entre conselheiros que veem a supremacia global do dólar como um pilar do poder dos Estados Unidos. É por isso que ele também ameaçou todos os membros do BRICS com uma tarifa de 10%, tentando afastar novos membros como Egito, Etiópia e Indonésia. É muito engraçado e tão contraditório porque o Trump, nesse trecho, e quando fala sobre o BRICS, muitas vezes diz, bem, você sabe, o BRICS não é uma ameaça. Mas ao mesmo tempo ele também diz que eles estão ameaçando o dólar. Então ele precisa ameaçá-los com tarifas massivas para esmagá-los. Em outra entrevista que o Trump deu, numa coletiva de imprensa na Casa Branca, ele disse que o BRICS estava morto. Ele disse isso logo depois de voltar para a Casa Branca para seu segundo mandato. Ele afirmou que ameaçou o BRICS com tarifas, e assim que fez isso, o BRICS morreu, o que obviamente é completamente absurdo. Não só o BRICS não está morto, como está prosperando, está crescendo em tamanho e influência, está em constante expansão. Neste mês de junho, o Vietnã aceitou o convite para se tornar parceiro do BRICS. Na cúpula que foi realizada em julho deste ano no Rio de Janeiro, Brasil, foi uma cúpula muito bem sucedida. Concordo com você, podemos falar mais sobre isso e sobre parte da propaganda ocidental enganosa em torno do evento. Esta foi a primeira cúpula que contou com todos os 10 membros e os 10 novos países parceiros que foram oficialmente adicionados no início deste ano. No ano passado, em 2024, 5 novos membros foram adicionados: Egito, Etiópia, Indonésia, Emirados Árabes Unidos e Irã. Então estávamos falando sobre a guerra Israel contra o Irã e o medo que os Estados têm de uma coalizão ou parceria entre China, Rússia e Irã. Isso foi explicitado por Alex Karp, CEO da Palantir, que basicamente se tornou o cérebro do governo dos Estados Unidos, especialmente durante o governo Trump.
Eles têm terceirizado muitas operações para Palantir. E um dos cofundadores da Palantir é o oligarca bilionário de extrema-direita Peter Thiel, que empregou o vice-presidente J.D. Vance. Esse foi o único emprego real que J.D. Vance teve depois de se formar na Faculdade de Direito de Yale. Ele trabalhou para esse oligarca bilionário de extrema-direita no Vale do Silício, que declara muito claramente que não apoia a democracia. Ele escreveu no Cato Institute, esse think tank libertário, que o capitalismo é mais importante do que a democracia, que as pessoas não deveriam ter voz, apenas as corporações deveriam ter voz nos assuntos políticos. Ele cofundou a Palantir. A Palantir basicamente está comandando o governo dos Estados Unidos, especialmente espionando não só estrangeiros, mas também cidadãos americanos. O New York Times informou que a Palantir está conduzindo uma operação massiva de vigilância para compilar informações sobre todos os americanos durante o governo Trump. Então, esse é o chamado presidente da liberdade de expressão, certo? De qualquer forma, o CEO da Palantir, Alex Karp, disse que os Estados estão se preparando para uma guerra com a China, Rússia e Irã. O ex-estrategista imperial dos Estados Unidos, o falecido Zbigniew Brzezinski, que já faleceu, foi anteriormente o conselheiro de segurança nacional sob Jimmy Carter. Um criminoso de guerra endurecido que supervisionou a guerra por procuração dos Estados Unidos contra a União Soviética no Afeganistão. Nessa guerra, os Estados Unidos apoiaram os Mujahideen, que mais tarde se tornaram a Al-Qaeda e o Talibã, incluindo Osama Bin Laden, que era o líder dos Mujahideen árabes, arrecadando fundos para os esquadrões da morte apoiados pela CIA para lutar contra o governo socialista afegão e a União Soviética nos anos 1980. Bem, o criminoso de guerra que supervisionou essa operação foi Brzezinski. E Brzezinski escreveu em seu livro O Grande Tabuleiro de Xadrez, em 1997, que a maior ameaça ao império unipolar dos Estados Unidos era o que ele chamou de uma coalizão anti-hegemônica entre China, Rússia e Irã, que é basicamente o que vemos hoje. Quero dizer, não é formal, a China não entra em alianças formais, mas é algo não oficial. Existe uma parceria próxima entre China e Rússia, e também com o Irã. E o que estamos vendo é, enfim, dito tudo isso, eles estão no BRICS, certo? China, Rússia e Irã agora fazem parte do BRICS, junto com muitos outros países. E voltando à cúpula e às ameaças de Trump. Quero dizer, tudo isso está relacionado exatamente ao que temos discutido sobre os Estados e Israel, travando guerra contra o Irã, a guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia na Ucrânia, usando a Ucrânia como esse, sabe, ariete contra a Rússia. Tudo faz parte da mesma estratégia para tentar manter a dominação imperial global dos Estados Unidos, uma dominação unipolar. E claro, estamos em um mundo cada vez mais multipolar. Esse é um dos principais temas discutidos na cúpula do BRICS, junto com a desdolarização. E o Império dos Estados Unidos realmente tem 2 ou 3 armas principais, armas muito poderosas. Uma delas é o grande poderio militar, mas vimos que o poder desse exército provavelmente é superestimado, porque sim, os Estados agora estão gastando $1 trilhão. Quero dizer, já estava gastando mais de $1 trilhão por ano com o setor militar, mesmo que de forma não oficial. Agora está gastando oficialmente mais de $1 trilhão. Mas só porque você despeja dinheiro em algo, não significa que está realmente investindo esse dinheiro de forma eficiente. Vimos que o exército dos Estados Unidos perdeu praticamente todas as guerras que travou desde a Segunda Guerra Mundial, até mesmo em um país como o Iraque, que é relativamente pequeno. E agora vemos que os Estados estão perdendo a guerra na Ucrânia. Basicamente, já perderam. E estão falando em guerra contra a China. Sério, dá para acreditar nisso? Sempre que o Pentágono faz simulações de guerra, eles perdem essas simulações contra a China. Então eu acho que o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos é superestimado. Quero dizer, eles podem intimidar e destruir países pequenos, como quando invadiram o Panamá e Granada, destruíram o Iraque, destruíram a Líbia. Mas quando enfrentam concorrentes estratégicos de nível semelhante, como Rússia e China, não conseguem vencer.
Então acho que isso é exagerado. E outra arma que os argumentar é que os Estados Unidos têm um aparato de propaganda midiática muito poderoso, que podem usar para espalhar propaganda pelo mundo. E costumava fazer isso por meio de organizações de soft power, financiando os chamados veículos de mídia e as chamadas ONGs através do National Endowment for Democracy e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Mas até mesmo essas chamadas ONGs, em muitos países como a Rússia e certamente na China e em outros países, foram reprimidas. Esses grupos de revolução colorida dos Estados Unidos, que são usados para interferir em assuntos estrangeiros. Então os Estados Unidos ainda têm instituições de propaganda muito poderosas. Você sabe, a mídia, que na verdade não está lá para informar as pessoas. Está para fabricar consentimento para as guerras de agressão dos Estados Unidos. Mas até essa influência está diminuindo com o tempo. Então a última arma real, uma arma muito forte que o Império dos Estados Unidos possui, é o dólar. E essa é definitivamente a arma mais poderosa que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos podem impor sanções a países e tentar expulsá-los das instituições financeiras internacionais dominadas pelos Estados. Mas vimos que, com o tempo, até mesmo essa arma foi se tornando cada vez mais fraca. Agora vemos que 1/3 de todos os países do mundo está sob sanções dos Estados Unidos. 60% dos países de baixa renda estão sob sanções dos Estados Unidos. E quanto mais os Estados Unidos abusam da arma das sanções, mais isso se volta contra eles e incentiva os países a buscarem alternativas. A Rússia tem estado na linha de frente da desdolarização. A China também se juntou aos esforços de desdolarização. Ambos têm suas próprias alternativas ao sistema de mensagens interbancárias SWIFT, que é controlado pelos Estados Unidos. E o BRICS é a principal plataforma internacional que impulsiona a desdolarização. É por isso que Trump tem tanto medo disso, porque ele reconhece que, sem essa arma do dólar americano, o privilégio exorbitante do dólar dos Estados Unidos, o Império Americano perde muito poder e já está perdendo guerras. Seu aparato de propaganda está enfraquecendo. E se perder o dólar, isso pode ser um golpe fatal para o Império dos Azis. Acho que muita gente entendeu mal e interpretou de forma equivocada a importância dessa cúpula. Vimos Lula da Silva. Claro, a cúpula foi realizada no Brasil este ano, e ele foi o presidente e fez algumas declarações bastante contundentes. Mas Donald Trump disse que os países do BRICS e os países em desenvolvimento não estão procurando por um imperador neste momento. Então, estou curioso para saber qual foi a sua percepção sobre a importância disso em relação a esses movimentos de desdolarização. Porque todo mundo estava dizendo, desde Dilma Rousseff, presidente do NDB, o novo Banco de Desenvolvimento, o próprio Lula, Lavrov, todos estavam dizendo que isso vai levar algum tempo, mas todo mundo estava falando sobre o assunto. Há tantas coisas às quais eu poderia responder aqui. Quero destacar alguns pontos diferentes que considero importantes de serem lembrados. Em primeiro lugar, você mencionou o Lula e o fato de que isso aconteceu no Brasil. Concordo com o que você disse antes sobre este ser um encontro histórico. Ele foi deturpado pela mídia ocidental, como sempre, e retratado como um fracasso, principalmente porque Putin não compareceu, o presidente da China, Xi Jinping, não compareceu, e também o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, não compareceu. Mas acho que a importância disso é enormemente exagerada. Em primeiro lugar, Putin falou por videoconferência e enviou provavelmente a segunda pessoa mais importante do governo russo depois dele, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores. A China enviou o segundo no comando, o premier Li Qiang, que é uma pessoa muito importante no governo chinês. Novamente, o mais importante depois do presidente Xi. E então sim, o presidente do Irã, Raisi, não compareceu porque está se preparando para uma possível nova guerra que os Estados Unidos e Israel vão travar contra ele. Já falamos sobre isso. Quero dizer, ele está preocupado que, se deixasse o Irã, os Estados Unidos e Israel reiniciariam a guerra, e então eles não teriam seu comandante em chefe no país enquanto estivessem lutando. Além disso,
Ele também estava preocupado com a possibilidade de ser assassinado durante a viagem. Então, obviamente, como eu disse, a guerra Israel contra o Irã não acabou. Ela foi pausada, mas não terminou. Portanto, é claro que ele não compareceu. Mas ok, na verdade, o Putin também não participou da cúpula dos BRICS em 2023, o que também é histórico. Foi a primeira cúpula em que expandiram e adicionaram novos membros, incluindo Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Naquela ocasião, Putin não compareceu devido ao mandado de prisão emitido pelo TPI por causa da guerra na Ucrânia, o que é profundamente hipócrita e absurdo. Vimos que Netanyahu, o líder do regime israelense que está cometendo um genocídio com o apoio dos Estados Unidos, tem um mandado de prisão pendente do TPI, mas está constantemente viajando para Washington e sobrevoando o espaço aéreo europeu. O regime húngaro o apoia. Viktor Orbán adora se apresentar como anti-woke e como alguém que luta contra o globalismo, mas ao mesmo tempo, a Hungria também apoia firmemente o genocídio de Israel e faz tudo o que pode para apoiar Netanyahu, assim como o regime dos Estados Unidos. E é por isso que a Hungria está realmente se retirando do TPI em solidariedade ao genocídio de Israel, porque está fazendo tudo o que pode para apoiar o genocídio israelense. Quero dizer, a Hungria sempre foi extremamente... Orbán sempre foi. Às vezes ele afirma, estou lutando contra o globalismo, porque é pró-Rússia, mas ele sempre foi profundamente anti-muçulmano e islamofóbico e tem sido aliado contra as forças revolucionárias na Ásia Ocidental, contra o eixo da resistência, ajudando os Estados Unidos e Israel a combaterem o eixo da resistência. Então, quero dizer, há tanta hipocrisia. Enfim, voltando ao TPI, Netanyahu e os regimes europeus que também apoiam o genocídio em Gaza estão ajudando Israel a realizar esse genocídio e permitindo que Netanyahu atravesse o espaço aéreo deles. E ainda assim são eles que dizem que devemos prender o Putin. Temos que prender o Putin por causa do mandado de prisão do TPI. Isso mostra porque essas instituições internacionais foram destruídas por todos esses regimes ocidentais que falam sobre uma ordem internacional baseada em regras, mas não seguem as regras quando isso lhes convém. Eles rasgam as regras quando não gostam delas, quando não gostam dessas regras. Então dizem, o TPI deve ser apenas para países do sul global e para a Rússia. Aliás, isso foi dito pelo ex-ministro das Relações Exteriores de fato da UE, Josep Borrell. E há relatos de que isso também foi afirmado por outras figuras, outros altos funcionários desses regimes europeus. Karim Khan, que é o promotor do TPI, deu uma entrevista à CNN, na qual disse que foi informado por autoridades de regimes europeus que o TPI é apenas para o terceiro mundo, como eles colocaram, para países africanos. Quero dizer, essa é a mentalidade racista e colonialista desses regimes ocidentais. Eles falam sobre uma ordem internacional baseada em regras. Eles não acreditam em regras. Acham que Putin deve ser preso, mas Netanyahu deveria receber o Prêmio Nobel da Paz por cometer genocídio. É absurdo. Enfim, voltando ao BRICS, estou fazendo esses parênteses aqui, mas está relacionado. Então sim, Putin não participou da cúpula de 2023, nem da de 2025, embora tenha falado por videoconferência. Ele não compareceu por respeito aos outros países do BRICS que sediaram o evento. África do Sul em 2023, Brasil em 2025, porque esses países são signatários do TPI, e ele não queria colocá-los em uma situação diplomática delicada. No entanto, o fato de ele não ter comparecido não é tão significativo assim. Além disso, na verdade, acho que o fato de o presidente Xi não ter comparecido também é significativo, mas não da forma como a propaganda ocidental afirma, dizendo que supostamente a China está tendo um conflito dentro do BRICS. Não é isso que está acontecendo. Na verdade, acho que isso foi uma jogada diplomática da China para mostrar que o BRICS não é só sobre a China. Não é só sobre a Rússia. Sabe, falamos sobre o fato de que China, Rússia e Irã estão no BRICS,
mas agora são 20 países no BRICS, 10 membros e 10 parceiros. E o fato de o Brasil ter sediado isso, o fato de o Brasil ter convidado outros países da América Latina, incluindo o México, que foi convidado como observador, mesmo não fazendo parte do BRICS, foi muito importante e simbólico. A China estava mostrando, ao não enviar o presidente Xi, que não se trata da China, que isso é realmente sobre o Sul global. E muitos outros países fazem parte do BRICS e estão se unindo. E sim, a China é uma parte importante do BRICS, mas não é uma organização liderada pela China, como a propaganda ocidental costuma retratar. Essa é uma organização liderada pelo Sul global, é a voz da maioria global. O Sul global mais a Rússia, que foi expulsa do Norte global, do Ocidente. Bem, nunca fez parte do Ocidente, mas foi expulsa da Europa, pelo menos. O que vemos agora é que o BRICS acrescenta em influência e é cada vez uma visão coerente. E Lula expôs essa visão na cúpula do BRICS. Ele disse que o BRICS é herdeiro do movimento dos não alinhados e também mencionou a Conferência de Bandung de 1955. Isso também foi citado pelo primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, e a Malásia agora se juntou ao BRICS como país parceiro. Tanto Lula quanto Anwar disseram que o BRICS segue os passos do movimento dos não alinhados e da Conferência de Bandung. O que isso significa? A Conferência de Bandung de 1955 foi convocada pelos países anteriormente colonizados da África e da Ásia. Eles se reuniram em Bandung, na Indonésia, sob a liderança esquerdista e anticolonial de Sukarno, para discutir formas de trabalhar juntos no combate ao colonialismo e para fortalecer o Sul global no apoio aos esforços de descolonização. Da mesma forma, o movimento dos não alinhados foi fundado na década de 1960 por países anteriormente colonizados, quase todos com governos socialistas. Os fundadores iniciais do movimento dos não alinhados disseram que se recusavam a apoiar o imperialismo dos Estados Unidos na Primeira Guerra Fria contra a União Soviética e outros países socialistas. Agora, o BRICS está retomando esse manto anticolonial. Eles assumiram o manto anticolonial e estão lutando contra a hegemonia do dólar americano, que é uma forma de imperialismo. Eles estão lutando contra o imperialismo ocidental. E não se trata apenas da China, Rússia e Irã. É um grupo maior que continua crescendo. E apesar das diferenças políticas que possuem, mostraram que têm muitas semelhanças e objetivos em comum. E podemos falar sobre alguns deles. Claro, a desdolarização está no centro disso, mas há outras iniciativas em andamento. Mas eu acho que essa foi uma cúpula simbólica, porque não se tratava apenas da China. O fato de Xi não estar presente fez com que o foco também recaísse sobre os outros países e mostrou que há muito interesse. E esses não são apenas países que são marionetes da China, como ouvimos na mídia ocidental, certo? A narrativa de propaganda no Ocidente, que é absurda, é que o BRICS é a tentativa do Império Chinês de criar sua própria organização para dominar o mundo. Isso é um completo absurdo. O BRICS não é a OTAN. A OTAN foi criada pelos Estados Unidos para que os Estados Unidos pudessem controlar a Europa, manter a Alemanha sob controle, impedir a entrada da Rússia e manter os Estados Unidos no topo. O G7 é semelhante. Quero dizer, é o cartel dos colonizadores, os países que colonizaram a maior parte do mundo. Isso não é o que o BRICS é. O BRICS é uma organização anti-hegemônica composta pela maioria global que luta por um mundo mais multipolar, um mundo verdadeiramente democrático que não é dominado pelas potências coloniais ocidentais. Não se pode falar em democracia quando as potências coloniais dominam todas as chamadas organizações multilaterais internacionais nas quais os Estados Unidos têm poder de veto. Os Estados Unidos têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, que abusam constantemente. Os Estados Unidos têm poder de veto no FMI, poder de veto no Banco Mundial. Os Estados Unidos têm poder de veto na OMC e sabotaram a OMC com esse poder de veto. O BRICS está tentando criar uma nova ordem global que seja realmente democrática, ao contrário da ditadura global dos Estados Unidos que vimos na era unipolar dos anos 1990.
Que tal você falar sobre algumas dessas iniciativas que os BRICS discutiram na cúpula? Porque sim, o Ben Norton dá uma grande ênfase à desdolarização. Mas se alguém conhece alguma coisa sobre a China e sobre a Rússia também, saberia que eles fariam exatamente isso, que é não ir a uma cúpula como essa para que outros países emergentes em desenvolvimento, aqueles do sul global, possam receber mais destaque. Se você não sabe disso sobre a China, então você não conhece a China. Porque a China faria algo assim, sem pensar duas vezes. Ela não perde nada ao não ir a uma cúpula como essa. Na verdade, a China sempre diz, e acho que isso é o que distingue o mundo multipolar de agora, de talvez qualquer outro momento da história, que há uma ênfase tão profunda na soberania, que isso realmente influencia como esses países estão cooperando. Trata-se muito de elevar todos, na medida em que esses países estão trabalhando juntos de forma muito mútua. Na verdade, de maneira tão igualitária quanto possível. Acho que isso está realmente no cerne do motivo pelo qual o BRICS representa uma ameaça tão grande para Donald Trump e, claro, para o restante da elite dos Estados Trumps. Sim, o BRICS é considerado uma ameaça para os estados, entre aspas, assustadoras, porque o Império dos Estados busca apenas a dominação e a hegemonia, e os estados se recusam a entrar em qualquer organização na qual não tenham poder de veto. O BRICS não tem veto. O BRICS funciona por consenso e é voltado para apoiar a paz e a diplomacia, o que é anátema para o Império dos Estados, que está constantemente em guerra. Então, em termos de desdolarização, vou mencionar algumas iniciativas e instituições diferentes que o BRICS está supervisionando. Agora, uma das maiores é o novo Banco de Desenvolvimento. Ele foi criado como uma alternativa ao Banco Mundial, no qual os Estados têm poder de veto. E o novo Banco de Desenvolvimento, o NDB, é atualmente liderado por Dilma Rousseff, que é a ex-presidente de esquerda do Brasil. Ela é do mesmo Partido dos Trabalhadores do atual presidente do Brasil, Lula da Silva. Tanto Dilma quanto Lula foram vítimas de lawfare patrocinado pelos Estados Unidos, guerra judicial. Os golpes judiciais apoiados pelos Estados Unidos contra ambos. Dilma foi impedida com acusações completamente falsas por grupos apoiados pelos Estados Unidos, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos esteve profundamente envolvido em toda essa farsa, como a Operação Lava Jato. Depois Lula foi preso, o que levou à vitória de Bolsonaro na eleição, porque Lula foi preso com acusações falsas. Quando Lula era o candidato concorrendo contra Bolsonaro, ele iria ganhar. Liderava todas as pesquisas. Ele foi preso com acusações falsas de corrupção, e então os Estados Unidos apoiaram essa operação de lawfare que ajudou a colocar Bolsonaro no poder. E claro, Bolsonaro era um fantoche obediente dos Estados Unidos. E aliás, é profundamente anti-China. Bolsonaro, assim como Javier Milei na Argentina, é outro fantoche dos Estados Unidos. Lula foi preso com acusações falsas, depois foi solto e o Supremo Tribunal Federal do Brasil anulou seu histórico. Todas as acusações contra ele foram apagadas porque eram falsas. Um comitê especial da ONU, formado por especialistas jurídicos internacionais, investigou o caso dele e concluiu que as acusações eram falsas. Foi motivado politicamente. Foi o exemplo clássico de lawfare, guerra judicial. E agora, em um exemplo insano de ironia, Trump está hipocritamente alegando que Bolsonaro seria supostamente uma vítima de lawfare. É o oposto da verdade. Bolsonaro tentou dar um golpe militar depois que Lula venceu a eleição. Ele se recusou a reconhecer o resultado das eleições e tentou dar um golpe. E felizmente nem todo o exército foi junto com isso. Alguns militares apoiaram, mas não todos. E é por isso que o golpe fracassou, e é por isso que ele está enfrentando consequências legais. Você não pode tentar um golpe fracassado e não esperar consequências legais. Da última vez que verifiquei em todos os países do mundo, se você tenta um golpe e falha, vai para a prisão, se não coisa pior. Então Bolsonaro deveria se considerar sortudo por estar enfrentando um julgamento muito justo, porque em muitos países ele seria executado. Então o Trump está dizendo,
É por isso que Trump está ameaçando o Brasil com tarifas de 50%, num ato flagrante de imperialismo, de interferência nos assuntos internos e soberanos do Brasil. E é por isso que o Lula disse para o Trump: dane-se você, nós somos um país soberano. Quer ameaçar tarifas contra nós? Tudo bem. Vamos comercializar com outros países. Vamos negociar com a China e com os países do BRICS. Não precisamos de vocês. Então esse é mais um exemplo desse mundo multipolar em que vivemos. Se não tivéssemos a China como o maior parceiro comercial do Brasil, se não existisse o BRICS, acho que o Brasil não estaria numa posição forte o suficiente para poder dizer aos Estados Unidos: dane-se, não vamos fazer o que vocês mandam. Em relação à desdolarização e às iniciativas, Dilma é atualmente a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, e uma de suas principais iniciativas tem sido a desdolarização. Ela tem promovido empréstimos nas moedas locais dos membros do BRICS, e o novo Banco de Desenvolvimento tem se expandido. Agora conta com 11 membros, incluindo os 5 originais e os membros que se juntaram depois. Nesta cúpula do BRICS, realizada no Brasil, foram adicionados 2 novos membros, Uzbequistão e Colômbia. Agora, a adesão da Colômbia ao Banco do BRICS é muito histórica, porque a Colômbia tem sido historicamente um dos regimes clientes mais obedientes aos Estados Unidos no mundo. É por isso que o ex-presidente revolucionário da Venezuela, Hugo Chávez, chamou a Colômbia de Israel da América Latina, um país que obedecia fielmente a tudo que os Estados Unidos queriam. Era um porta-aviões inafundável para o Império dos Estados Unidos na América do Sul, assim como Israel é para o Império dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. Agora a Colômbia tem seu primeiro presidente de esquerda eleito democraticamente, Gustavo Petro, e ele tem seguido uma política externa não alinhada. Ele apoiou o BRICS e aderiu ao novo Banco de Desenvolvimento. Então o NDB tem promovido a desdolarização, concedendo empréstimos em moedas locais em vez de dólares americanos sob a liderança de Dilma. Outra organização que os BRICS supervisionam é o Arranjo Contingente de Reservas, o CARI-A, que foi criado pelos BRICS como uma alternativa ao FMI para fornecer liquidez de curto prazo a países que enfrentam problemas de balanço de pagamentos, caso precisem pagar por suas importações e estejam ficando sem moeda estrangeira. O CRA foi criado como uma alternativa ao FMI, onde os Estados têm poder de veto. O CARI-A ainda está em estágios iniciais, mas os BRICS estão discutindo formas de fortalecê-lo. O BRICS está criando o que chamam de nova plataforma de investimentos, a NIP, que vai oferecer oportunidades alternativas de investimento para os países do BRICS, especialmente aqueles com grandes superávites em conta corrente, grandes superávites comerciais, como a China, por exemplo. Eles querem encontrar um destino para o excesso de moeda estrangeira que possuem devido às exportações. Uma das formas de fazer isso é comprando ativos estrangeiros. Historicamente, eles compraram muitos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, mas agora querem encontrar alternativas. Então essa é uma alternativa. A nova plataforma de investimentos do BRICS está buscando maneiras para a China e outros países investirem em ativos que não sejam denominados em dólar americano. Outra instituição supervisionada pelo BRICS é o Mecanismo de Cooperação Interbancária do BRICS, que está explorando maneiras de criar conexões entre os bancos centrais e os bancos comerciais dos países do BRICS. Isso funciona em conjunto com outra iniciativa do BRICS, a Iniciativa de Pagamentos Transfronteiriços do BRICS, e com a Força-Tarefa de Pagamentos do BRICS, que estão buscando formas de conectar os bancos desses diferentes países do BRICS para que não precisem passar pelo sistema de mensagens interbancárias SWIFT, controlado pelos Estados Unidos. Esses bancos em diferentes países não precisam usar bancos correspondentes dos Estados Unidos, que é o que normalmente acontece. Existem tantas iniciativas diferentes que o BRICS está supervisionando para buscar a desdolarização. Para ser justo, a própria Dilma disse na cúpula que a desdolarização não vai acontecer no curto prazo ou imediatamente. É um processo de médio a longo prazo,
mas devagar e sempre se chega lá. Isso já está acontecendo. Os BRICS e a China assinaram acordos para desdolarizar seu comércio, para negociar entre si em suas moedas locais, Rússia e China, Rússia e Irã, China e Irã, Rússia e Índia. Todos eles têm acordos. Além disso, os países da ASEAN, no Sudeste Asiático, também têm acordos para negociar em suas moedas locais. Então há muito progresso. Isso já está acontecendo. Não é apenas hipotético, já está em andamento a desdolarização do comércio dentro dos BRICS. Portanto, mesmo que eles não tenham uma nova moeda global, a qual o Lula está falando, ele quer criar uma nova moeda de reserva global para desafiar o dólar. Isso será um processo mais de médio a longo prazo. No curto prazo, os BRICS estão desdolarizando o comércio, os investimentos e os fluxos de capital entre os diferentes países do bloco e usando suas moedas locais em vez do dólar americano.